Fala, senhores, beleza? Desde já ia agradecer a presença de todos vocês. Nós estamos aqui em uma planta de um cliente, que é um sistema de microgeração com microinversores de TI, certo? Microinversores muito bons. Aqui são 8 módulos 340 watts em 2 micros DE 1600. Essa instalação não foi da Loisel Solar, a gente apenas está fazendo acompanhamento porque o cliente não está conseguindo bater a meta de geração, certo? Então a gente foi lá na casa do cliente, fez o levantamento lá da estrutura, da instalação feita pela concorrência. A concorrência não conseguiu dar suporte ao cliente, o cliente correu aqui para a gente resolver isso. Eu aproveitei aqui a oportunidade e estamos trazendo aqui o problema que está acontecendo com o cliente e pode acontecer com vocês aí do outro lado, que tem um microinversor que fez a instalação e, no entanto, observou que a geração diária não está conseguindo chegar próximo da meta. E isso em dia bom de sol, tá, gente? Lembrando que esse gráfico aqui, no dia, temos aqui, ó, dia 10/1/2023, é referente a um dia bom de sol, beleza? Esse gráfico aqui era para ele estar uma montanha, um gráfico assim, ó. Ele poderia até vir dar umas falhadinhas, mas bem poucas, e fazendo a ondulação para morrer aqui em zero, beleza? Aconteceu diferente, ele começou muito bem aqui por volta das 6 horas. Se eu coloco aqui o mouse aqui em cima, a gente tem o horário que ele começou. Ele começou exatamente às 5h15 da manhã, 0 kW, mas aqui já há registro de geração, tá o pontinho azul, tá certo? E aqui ele já vem somando as potências, tá certo? E o que acontece? Então, das 6 horas até aqui, ó, por volta das 10, vamos botar aqui o gráfico de volta. Antes dessa baixada aqui, ó, é 10 horas, tá vendo? É 10h35, tá certo? Então, até aí tudo bem, o gráficozinho bacana, vai fazer umas onduladas, é normal. Mas essa funda aqui que deu, essa primeira fundada de potência, estava em 1.70, quase 1800 watts, né? Ele afundou, você observa que ele perdeu potência, ele caiu para 1.370, tá certo? Menos que 1400. Depois ele voltou a subir para mais de 2000 watts, tá certo? E depois ele afundou de novo, mais ainda, foi para 1170 watts. Depois ele foi subindo de volta e depois voltou a afundar, desta vez drasticamente, isso no horário sol pico. Depois das 10 até as 2 é para nós termos o mais alinhado possível, tá certo? Você pode subir, alinhou e desceu, não tem problema. Também você pode subir e fazer a onda, beleza? Mas como tá aqui, isso aqui é problema de temperatura, tá? Isso aqui é indício de problema com temperatura. O microinversor está muito próximo da placa fotovoltaica. Depois a gente vai fazer lá um reparo na casa do cliente, se ele fechar com a gente. Hoje eu só estou trazendo para ele o porquê, né? Já levei para ele esse material, já apresentei a ele, mas hoje eu estou fazendo esse vídeo para apresentar as falhas nas instalações, tá certo? Essa instalação aqui, ela conta com um sistema de laje, né? Onde o microinversor está abaixo das placas e as placas estão acima da laje menos que, isso com a estrutura, gente, menos que 10 centímetros. Então, nós temos aqui o ponto. Vamos imaginar que essa linha aqui preta, a parte de cima seja a laje. Aqui nesse nome clima está a placa. Da laje para a placa temos menos de 10 centímetros. E nesse espaço está o microinversor, aqui embaixo. Então está muito complicado para o micro ali. E temos esse resultado aqui que é péssimo. Mesmo assim, tivemos uma geração aqui considerável. Nós tivemos 13.5 kW.
a usina dele tem capacidade de gerar muito mais. Isso por conta que o telhado dele, por estar em laje, ele tem uma abertura muito boa, né? Então ele poderia gerar bem mais ali. Detalhe, a conta da fatura dele tá vindo já pelo segundo mês consecutivo. Então ele tá se chateando com isso. E aí buscou a empresa que ele instalou. A empresa acabou dispensando o cliente, acabou magoando o cliente. E aí veio até a gente com certeza trata muito bem, sendo cliente da Loisel Solar ou não, né? E estamos levando para ele o resultado porque não está chegando aonde ele quer. Lembrando que hoje foi um dia de sol, né? A geração foi bacana. Deixa eu ver aqui se no gráfico apresenta aqui pra gente aqui a geração, né? Certo? Para ver aqui, ó. Nós temos previsões para chuva, sexta-feira, sábado é sol, domingo é sol, quinta-feira também. Hoje aqui tá dizendo que hoje seria dia de chuva. Aqui hoje, infelizmente não caiu nenhum chuvisco, né? Mas a temperatura foi 22 C, né? Isso agora, gente. Essa previsão e essa temperatura é da agora, das 23 horas e 23 minutos, tá certo? Tá ok? Mas passou o dia céu limpo, tá beleza? Nós tivemos aqui um total de 4 horas e 21 minutos pico, né? Então foi somado o horário de potência máxima e acumulou-se em 4 horas e 21 minutos, beleza? Tá ok? Algumas pessoas dizem, isso aqui foi proteção de tensão, algo do tipo. Não é, gente, olha só. A gente vai vir aqui em selecionar parâmetros e vamos mostrar aqui, ó, tempo local. Vou marcar aqui. Pronto. Aqui esse vermelho é o tempo local, certo? A temperatura, como subiu aqui no meio. Aqui está a geração, certo? Aí tirei o clima e a produção, deixei só o tempo. Vou tirar o tempo, deixar só o clima, que é o horário, tá ok? E botar a produção. O que acontece? Nós temos de inversores 1.6 vezes 2, então nós temos um total de 1.6 vezes 2, 618, 3.8, né? 1.6 com 1.5 com 1.5 dá 3.20, 3.20 kWp. Isso em inversor, tá? Isso em inversor. Se a gente pegar a potência em módulos, em inversor nós temos essa potência, né? Que é 1.6 vezes 2 daria 3.20, 3.20 kWp em potência de inversor, né? Nós vamos aqui para uma conta rápida aqui. Nós temos de placa 8 placas vezes 340, nós temos 2.720 watts em placa. Então olha a produção que está tendo aqui na usina da pessoa aqui, do cliente. Nós estamos com essa potência de placa igual vezes 4.20. Olha só, rendeu muito bem, tá vendo? O caminho de inversor rendeu muito bem. Diz que teve 4 horas.20 de sol pico, né? Então nós teríamos 11.42 kW dia. Nós conseguimos 13.5. Isso aqui é o horário que não bate o sol, o horário que não foi calculado como pico, horário de sol pico, né? Então sobrou aí cerca de um pouco mais de 2 kW, 2.1, que foi o momento que faz essa subida e faz essa descida, tá certo? Não é considerado pico, né? A hora de sol pico. Mas ele poderia se manter aqui em plena potência, e isso aqui passar tranquilamente dos 15, tá certo? Dos 15 kW, beleza? Mas vamos ver aqui se há possibilidade, né? Como já chegamos a 13.5 com esse gráfico aqui que tá horrível, nós temos aqui, ó,
nós temos aqui a primeira falha, horário de sol pico, ou seja, no horário que o sol estava bem quente, né, ele perdeu potência. Nós temos aqui 10h45, então já temos aí o momento do sol pico, né, onde já entra no momento importante durante o dia. Então temos uma, aqui temos outra duas, nós temos mais uma aqui, que essa aqui foi drasticamente, gente, caiu para 670 watts. Olha para isso aqui, isso ao meio-dia quase, às 11h55 para ser exato. Então nós temos a terceira afundamento de potência, nós temos aqui o quarto afundamento de potência com 810 watts. Então imagina a usina que poderia gerar mais que 2,5 watts contínuo, né? Ela tem essa capacidade e ela caiu para menos da metade, né? Menos da metade. Então nós temos aqui 1, 2, 3, 4, estamos na quarta. Vamos passar agora para a quinta. A quinta está aqui, ó, às 13h05 da tarde, abaixo de 1000 watts novamente. Tá, aqui a quinta, aqui vamos para a sexta, abaixo de 1000 watts novamente, e vamos para a sétima, abaixo de 500 watts. Gente, abaixo de 500 watts. Isso aqui é péssimo. E aqui essa daqui, às 14h55, caiu absurdamente. Quando o sol já está mais fraco, que a irradiação já está mais pouca, você observa que ele volta ao normal. Ele voltou ao normal, fez aquelas onduladas que eu falei que é normal aqui no início e no final. Isso por quê? Porque a temperatura já está menos. A força do sol, a irradiação do sol sobre as placas já está menos. Então acaba-se que tendo ali uma temperatura mais aliviada. E no entanto temos aqui esse resultado que é perfeito. Tá? Acontece isso mesmo, tanto no início como no final. E aqui no meio é para se manter da mesma forma ou em linha reta, não tem problema. Ou como eu disse, sobe, faz o trio reto e depois desce, também é perfeito. Assim como tá, é um grande prejuízo. Tranquilamente tem mais de 2 kW aí perdido nesta brincadeira, tá? Isso em um dia só, né? Então nós estamos falando de 60 kW por mês, uma usinazinha como essa aqui com 2008 placas. Isso aqui eu tô falando no mínimo, tá? Isso aqui no mínimo. Aqui nós temos o horário de sol, você observa que tem a nuvenzinha com sol. Aqui disse que teve a nuvenzinha com chuva. Então nesse momento daqui para frente atualizaram para o momento com chuva, mas você observa que depois abriram para sol de novo, tá? Então se tem um gráficozinho do nuvenzinha aqui. Gente, Israel, o microinversor ele é problemático? Não. Agora, se você não souber instalar o microinversor, se torna um problema para o cliente e para o instalador, que seria um dos pontos importantes: temperatura do microinversor no ambiente que ele vai ser instalado. Gente, não instala o microinversor em local onde não passa a ventilação, a troca né, de ar. Tem que acontecer nesse ambiente a troca de ar. Então, se a placa fica muito próxima do micro e o micro muito próximo do telhado, não há essa troca de ar. Aí complica, tá certo? Então, isso aqui não é normal. Em dias nublados, isso aqui é normal, tá, gente? Dia nublado, isso aqui é normal. Mas não pode afundar tanto, beleza? Pode dar essa onduladinhazinha aqui, porque um dia nublado, ele é 100% nublado. Pode abrir em algum momento, então ele vai dar uma levantada e depois vai baixar de novo. Então, é normal, sendo que não afunde tanto assim. Nós estamos falando de uma potência que estava acima de 2 e afundou para baixo de 800. Aqui, por exemplo, nós estávamos aqui, ó, com a potência de 1.8, certo? Você observa que ele baixou para 1.6, normal. Isso aqui é normal. Depois ele subiu de novo para 2 kW. Depois ele afundou drasticamente para menos que 800. Isso aqui está errado, certo? Depois ele sobe novamente, depois ele cai novamente. Então mostra que realmente há um pequeno problema aqui na instalação, tá certo? Então nós temos que ter um local aí detalhado, viu, gente? Com ventilação para que haja essa troca, tá certo? De ventilação para que não aconteça isso, beleza? Israel, tem minha usina, contém 5, 10 inversores micros. Tô tendo esse problema.
muito fácil de resolver. Simplesmente distancia o micro da base do telhado e distancia o micro das placas fotovoltaicas. Entre placa e micro deixa um espaço considerável onde haja essa troca de calor, e você vai notar esse gráfico aqui com melhores resultados e com certeza o fechamento de produção diária perfeita. Beleza? Tá ok? Nós vamos aqui apresentar, depois que o cliente resolver essa questão, não sei se ele vai contratar a gente ou vai chamar a própria empresa que instalou. A gente vai ver isso aí com ele e vamos ver o resultado, certo? A gente está com a planta aqui no nosso sistema porque nós criamos aqui para ele, porque a empresa não entregou a ele essa portabilidade, né, do acesso ao micro. Então a gente, por ter criado para ele, a gente tem acesso aqui de administrador da usina dele, mas ele lá recebe por meio de compartilhamento lá no aplicativo. Então tem o login dele, a senha dele, e então o que a gente vê aqui ele lá também vê, né? A gente já passou para ele que o possível problema, porque não está fechando a potência mensal, a fatura está chegando e tudo mais, né? Já mostrei para ele como acompanhar lá no medidor. Essa usina tem mais de um ano que está em funcionamento, né? Então vamos estar aí vendo se ele atualiza. A gente vai passar para ele o que precisa ser feito. Ele pode muito bem fazer por conta própria, ou se ele vai contratar o serviço da gente para a gente fazer. Se a gente for fazer, a gente faz um vídeo mostrando, certo? Ou se a própria empresa que instalou vai aí assumir e vai lá consertar esse detalhe, tá certo? Beleza? Então espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. O microinversor está com problema, você consegue identificar se for temperatura, o passo a passo é isso aqui, identificar os afundamentos aqui no gráfico, tá certo? Israel é erro de tensão, fica ligado nos alertas, beleza? Aqui na usina temos um campo onde você vê os alertas do... Eu vou cobrir aqui o nome do cliente, porque não tenho essa liberdade de estar apresentando. Eu vou cobrir também o ID da usina. Tem aqui as sem alertas, tá vendo? Desligado sem alerta. Desligado porque agora não tem sol. O microinversor ele precisa de uma tensão acima de 22 volts para startar aqui como ligado, tá certo? Então sem alertas, então tensão de operação AC perfeita, tensão de operação DC está em falta e o microinversor está desligado. Então aqui agora no momento eu não consigo comunicação com o micro, tá? Eu só vou conseguir comunicação com o micro. Deixa eu cobrir aqui um pouquinho, baixar. Aqui nós temos a produção diária de cada placa. Esse módulo número 2, a potência de geração dele foi muito ruim. Você observa que temos 1.4 somente. O módulo 1 foi perfeito comparado aos outros, né? Tá certo? Nós estamos aqui com a quantidade de 8 módulos. Deixa eu baixar aqui para ver os demais. Pronto. Todos os outros 1.6, um só 1.4 e um só 1.7. O módulo 2 aí ficou abaixo bastante do que deveria. Esse 1.7 poderá chegar a 1.8, tá com a melhora, e esse que tá 1.6 pode chegar a 1.8 também. Então nós temos um bom resultado a ser entregue aí nessa usina. Então nós temos aqui a produção diária, tá certo? Israel, no meu aplicativo eu vou ver dessa forma? Não. Esse aqui é o aplicativo onde os instaladores, né, têm acesso e aí consegue fazer a verificação. Então é isso aí, pessoal. Espero que você tenha gostado do vídeo. Vídeo bem simples. Aqui no campo de alerta. Vou trocar aqui para alerta. E a gente vai ver aqui sem dados, tá vendo? Então a usina do cliente está perfeita. O layout do cliente também criamos para ele. Vai mostrar tudo cinza porque não tem no momento geração nenhuma, tá tudo em zero, né? Não apresenta. Aqui em cima nós tem um gráfico. Vou apresentar também a geração do dia de ontem, né? Você observa que mantém o problema, tá vendo? Porém, você observa que aconteceu
menos vezes, afundou menos, tá certo? Olha só, dia 8, como a situação tá. Dia 7 também, situação crítica, que afundou bastante. Só temos um resultado, né? E temos aqui o dia 6, que foi quando a gente criou a planta dele, tá certo? Então, quando a gente criou a planta dele foi dia 6, mais de meio dia já era, e a gente começou, e aqui a gente já vê um indício de problema, tá certo? Eu deixo aqui uma observação, gente. Na linha DE, não sei se as outras marcas também fazem isso, você há uma linha aqui de 2 kW. Eu vou puxar aqui a câmera, ó, uma linha de 2 kW. Essa linha ela passa fora. Em nenhum momento ele bateu mais que 2, mas teve um momento que encostou nos dois. Mas se observa que no horário sol pico, aqui é por volta das 10 até as 2 que está aqui, era para esse gráfico ficar lá em cima. Como a temperatura do micro não estava agradável, ele reduz a potência, tá? Então, muito cuidado nesse detalhe, porque isso aqui vai te ajudar mensalmente na sua fatura, beleza? Então, fica observando o horário sol pico, a partir das 9 e antes das 2, tem que dar o melhor gráfico, mesmo o dia sendo nublado, tem que dar o melhor gráfico do dia, não pode afundar assim, tá certo? Tem que se manter ou subir, tá ok? Zé, o dia começou quente, mas meio dia ficou ruim, aí tudo bem. Mas se o dia começou médio, meio dia continuou médio e a tarde também, então tem que se manter o gráfico. Não pode dar essa oscilada como deu aqui. Nós temos aqui uma potência de 1.6, tá? E nós temos aqui uma potência abaixo de menos de 1. Então nós temos uma queda absurda aqui de um pouco mais de 700 watts, tá certo? Nesse detalhe, aqui nós temos outro afundamento de tensão, aqui em cima tivemos 1.9 e aqui embaixo tivemos 1.1. Então um pouco mais de 800 watts ou próximo a isso foram perdidos nesse momento. E aqui nós temos, olha, nesse momento aqui, às 14 horas e 20 minutos, nós tivemos uma potência de 1.9 e depois caiu drasticamente para menos que 500 watts. Gente, isso aqui é uma coisa séria, tá certo? Aqui nós temos as potências geradas no momento que afundou a potência. Nós temos aqui no gráfico do layout, deixa eu dar aqui um zoom, tá? Deixa eu puxar aqui para baixo. Nós temos aqui a potência de 32 watts, 21 watts. Isso no momento que eu botei aqui abaixo, tá? Olha para isso, muito ruim. Aqui quando deu uma potência de 1.93, as placas geraram o que elas deveriam gerar ou próximo a isso, tá certo? Temos aqui uma potência de 246, 241, 239, tudo muito próximo, perfeito. Mas quando o micro reduz a potência, que ele limita as portas dos MPPTs, a placa continuaria gerando, porém a potência ela afundou drasticamente, ou seja, o MPPT limitou ali a passagem de corrente e faz com que a potência em watts seja reduzida, tá certo? Isso aqui é indício de temperatura, beleza? Então resolve o seu problema aí para que a sua fatura não venha mensalmente pesada, com valores altos, e aí a pessoa começa a chamar a concessionária de ladrona, que está roubando isso aqui, e na verdade é uma falha no seu sistema que não está entregando a potência de geração. Lá no medidor temos dois códigos importantes, 103 e 03. O 103 é os seus créditos, a potência que você gerou a mais do que consumiu no momento que estava gerando e virou crédito. É o número 103. 103, beleza? Então esse número 103 é essa potência. Não é a sua geração. A sua geração seria registrada no número 103 se você não tiver consumo algum. Não tiver geladeira ligada, não tiver lâmpada, não tiver ventilador, ar-condicionado, nada. Aí sim. Mas se sua casa está ligada aos consumidores,
que seriam esses eletrodomésticos e muito mais, então a sua potência gerada é uma e os créditos é outro. Por quê? Porque boa parte da sua geração a casa consome, seus eletrodomésticos vão consumir e o restante será enviado para a concessionária se assim tiver sobra. Aí vai ser registrado lá no número 103. Já no número 03, o código 03 é o seu consumo. Ou seja, o momento, esse aqui agora, por exemplo, nesse momento aqui, ó, às 14 horas e 45 minutos, o cliente puxou da concessionária. Porque possivelmente a carga do cliente lá, o consumo dele não seja abaixo de 500 watts. Vamos imaginar que ele esteja consumindo 1000. Ele estava gerando só 460. Então ele puxou da concessionária nesse exato momento para fechar os 1000 de consumo. Ele puxou da concessionária 540 watts para fechar os 1000, certo? Sendo assim, o que acontece? Será registrado lá no número 03. Isso aconteceu nos demais momentos. O interessante para você é o seguinte, que você passa o dia usando o seu autoconsumo grátis, não vai pagar imposto, não tem nada disso. E somente no momento noturno você tire da concessionária a sua potência que você injetou. Ou em dia de chuva, claro, dia nublado, mas em dia de sol não. Em dia de sol você não deve, sua usina deve suprir sua demanda, certo? O interessante é que sua usina supra a demanda diária, tá? Para que sua fatura ela venha dentro dos conformes. Então se atenta a esse detalhe. Beleza? Você que precisa do orçamento do OnGrid, precisa do atendimento da loja de solar, chama no WhatsApp 75998448164 e receberá seu orçamento aí dentro do que precisa. A gente consegue botar para gerar mais ou gerar o que você somente precisa, tá? Ou menos que isso, você que define. O seu bolso aí é que vai definir isso. E a gente coloca a sua usina para funcionar em qualquer lugar do Brasil, beleza? Então espero que você tenha gostado desse vídeo. Um vídeo bem simples, mas que vai ajudar muitos com esses detalhes. Valeu, gente. Aquele abraço.